relação ao preparo e administração de medicamentos, não podemos esquecer de algo extremamente importante que está no nosso novo Código de Ética, que foi publicado em 2017. Lá no capítulo 3 fala das proibições. Então, nesse capítulo, o artigo 78 diz o seguinte: é proibido à equipe de enfermagem administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do profissional. Nesse mesmo capítulo, o artigo 80 também diz que é proibido à equipe de enfermagem executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa. Abrindo um parêntese nesse assunto, hoje discute-se muito sobre os riscos e incidentes que são decorrentes do cuidado de saúde, e isso tornou-se uma preocupação mundial. Aqui no Brasil não é diferente. Percebemos um movimento em prol da qualidade e da segurança do paciente nos serviços de saúde. Então, hoje, na docência, junto com os alunos na universidade, conversamos bastante e tentamos mostrar para o aluno essa preocupação e essa responsabilidade no que se refere à qualidade e na segurança do paciente nos serviços de saúde. Em 2013, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que representou um avanço muito grande enquanto política pública, na medida que ele reconheceu a magnitude dos eventos adversos no nosso país. Mas o que seria um evento adverso? O evento adverso é um incidente que atinge o paciente e resulta em uma lesão ou dano grave. Tá? Uma das metas estabelecidas pelo programa tem como foco a ocorrência de eventos no processo, por exemplo, de terapia medicamentosa. E dentro desse programa de segurança da saúde, com foco na terapia medicamentosa, foi lançado o protocolo de segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Então percebam que esse protocolo ele fala de todos os momentos que envolve o preparo e a administração de medicamentos, né? Vai desde a prescrição até a administração. Esse protocolo, ele é um documento que norteia, né, a promoção de práticas seguras no uso de medicamentos nos estabelecimentos de saúde em todo o país. E infelizmente, os erros decorrentes da terapia medicamentosa representam um dos tipos de incidentes mais comuns nas instituições de saúde e são provocados em grande parte por falhas nos processos e procedimentos durante o cuidado. Esses erros, eles podem ocorrer em todas as etapas da terapia medicamentosa. Então, eles podem ocorrer primeiro com a prescrição, né? Uma prescrição errada, com uma via errada, uma dose ou diluição errada. Uma outra etapa importante que a gente não pode esquecer e não pode deixar de discutir é a dispensação dessa droga. Quando essa droga ela sai da farmácia e vai para a mão da equipe de enfermagem. Então, se houver uma dispensação errada, isso pode resultar numa administração errada. Então, o profissional de enfermagem, ele tem que trabalhar com o checklist, né? A checagem em todos os passos que envolvem o preparo e administração de medicamentos. E a dispensação, a saída da droga da farmácia é uma dessas etapas. E a gente não pode, gente, esquecer isso, prestar bastante atenção. E vejam que a coisa ela se torna uma cascata. Se a prescrição está errada, a dispensação vai ser errada. E aí você pode ir para outra etapa, que é a preparação. Então você pode preparar uma droga errada, ou você pode, se você não tiver o conhecimento da droga, de como diluí-la, de como prepará-la, você pode também cometer um erro nessa etapa. Uma outra etapa que os erros podem acontecer é na administração, tá? E também na monitorização desse paciente após a administração dessa droga. Isso tudo pode resultar em um dano grave e até mesmo a morte do paciente. É o que a gente chama de evento adverso. Um outro fator que não podemos deixar de conversar, de falar em relação ao preparo e à administração de medicamentos é no que se refere à estatística. Um dos países que é referência para a gente, né, são os Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, os erros de medicação provocam danos de aproximadamente 1,3 milhões de pessoas anualmente e tem um custo, gente, de 1% do total de despesas de saúde do mundo. Só que no Brasil a gente tem uma grande dificuldade em relação à estatística. No Brasil não se sabe ao certo qual a magnitude destes eventos, quais são os custos diretos e indiretos dos eventos associados aos erros de medicações. Então, diante desse cenário todo, em 2017, a Organização Mundial de Saúde lançou o terceiro desafio global para a segurança do paciente, que é intitulado Medicação Sem Dano. Nós sabemos que o primeiro desafio global, lançado pela Organização Mundial de Saúde, foi a higienização das mãos. O segundo foi cirurgia segura. E o terceiro desafio global é medicação sem dano, cuja meta a ser alcançada é a redução em 50% dos danos graves evitáveis relacionados aos medicamentos nos próximos 5 anos. Tá? Então vejam que o assunto que envolve preparo e administração de medicamentos é um assunto não só local, não só nacional, mas é um assunto mundial, discutido entre todos os profissionais da equipe de enfermagem e que reflete uma grande responsabilidade que nós temos na assistência ao paciente. E se acontecerem com você? Se você administrar uma medicação no paciente errado, o que você faria? É assustador pensar isso e não é muito distante, não é verdade? Eu fico pensando, não estamos livres dessa possibilidade, porque a todo instante estamos trabalhando sobre pressão. Trabalhamos muitas vezes em situações de grande demanda, como por exemplo as unidades de urgência. Nesse tipo de atendimento, os erros com medicações, eles podem ser maiores, pela gravidade dos pacientes, pela grande demanda, por deficiências muitas vezes estruturais no ambiente que trabalhamos. Nas últimas décadas, observou-se um aumento da procura por estes serviços, Então, hoje as urgências elas têm um aumento da demanda por mudanças mesmo no perfil epidemiológico, no impacto causado pela morbimortalidade de doenças crônicas não transmissíveis e o aumento da própria violência urbana, que aumenta a demanda nos setores, por exemplo, de trauma. Mas precisamos analisar, no que se refere ao preparo e administração de medicamentos, 2 pontos distintos e que interagem entre si, tá? Então essas falhas elas podem ser individuais, mas essas falhas também podem estar relacionadas ao sistema. Então não podemos deixar de lado essa discussão, Existem sim as falhas individuais, mas existem as falhas relacionadas ao sistema, aos processos organizacionais, que nesse aspecto a gente fala do número elevado de atendimentos, no número elevado de procedimentos realizados, na sobrecarga de trabalho que a equipe de enfermagem ela é exposta, Então, portanto, o sistema ele também pode contribuir para o elevado número de eventos adversos. Então, precisamos parar, rever processos, rever capacitação, para a gente estar diminuindo esses índices de eventos adversos relacionados ao preparo e administração de medicamentos.